Olá pessoal, tudo bem? O professor Fernando, mais uma aula aqui. Hoje eu vou falar sobre comparação e ordenação de frações, né? Então, assim como os números, as frações nós comparamos e ordenamos e organizamos e operamos, né? Fazemos contas usando frações e assim por diante. Então, quando duas frações não são equivalentes, dizemos que uma é maior ou menor do que a outra. Vamos estudar três situações diferentes. Então, no vídeo anterior, na videoaula anterior, eu trabalhei com vocês as frações equivalentes, frações que possuíam o mesmo valor. Agora a gente vai trabalhar ao contrário, frações que são diferentes, tá? Então, frações, a primeira situação a gente tem frações com denominadores iguais. Então, quando duas frações têm um denominador igual, qual é a fração que é maior, qual é a fração que é menor? A maior vai ser a que tiver o maior numerador. Se eles têm os denominadores iguais, a maior vai ser aquela que tiver o maior numerador. Então, por exemplo, 1/10 e 2/10, é óbvio que 2/10 é maior, ok? Muito bem. E quando os denominadores, os numeradores forem iguais? Então, e quando aconteceu o contrário? Eu tenho duas frações agora, só que, por exemplo, eu tenho aqui meio e 1/3. Então, os numeradores são iguais. Quem vai ser a fração maior aqui no caso? A fração maior vai ser a que tiver o menor denominador. Por quê? Porque o denominador significa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, se eu tenho o mesmo numerador, a fração maior vai ser aquela que possuir o menor denominador, porque isso significa que as partes são maiores, né? Então, quem comeu mais o chocolate? Quem comeu meio, metade, ou quem comeu 1/3? Então, quem comeu mais foi quem comeu meio, quem comeu a metade. Por quê? Porque o denominador 2 é menor do que o denominador 3. Significa que o denominador 3, a fração foi dividida em mais partes, tá? Então, quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador, ok? Então, isso é uma regra que a gente vai usar bastante, pessoal. Próxima situação. Agora, a terceira situação seria qual? Seria você ter frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, deu um probleminha aqui. Então, agora, imagina a situação assim. A gente tem frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, eu tenho 2/3 e 1/4, né? Então, imagina o mesmo inteiro. Aqui, para a gente ter pra gente fazer essa comparação, o inteiro ele tem que ser igual, né? Então, imagina um mesmo inteiro que foi dividido em partes diferentes. Então, eu estou comparando agora 2/3 com 1/4, né? Então, como é que a gente faz para descobrir quem é maior, quem é menor? Embora o desenho aqui esteja bem óbvio, né? Dá para ver aqui quem é maior e tal, mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Analisando as representações, podemos afirmar que 2/3 é maior que 1/4. Agora, existe uma maneira de comparar as frações em que não é necessário construir as figuras. Então, nem sempre a gente vai construir o inteiro e fazer a representação. Então, para isso, recorremos às frações equivalentes, que é o que a gente estudou no capítulo anterior, que corresponde à mesma parte de um mesmo inteiro, né? Entre as frações equivalentes de cada fração comparada, procuramos duas que tenham o mesmo denominador. Então, aqui, a gente pega 2/3 e 1/4. Aí a gente vai pegar todas as frações equivalentes, algumas, né, equivalentes a 2/3 e outras equivalentes a 1/4. Aí a gente vai verificar a que tiver o mesmo denominador. A que tiver o mesmo denominador, a gente aplica a regra inicial. Quem tiver o maior numerador vai ser a maior fração, tá? Logo, nesse caso aqui, o 2/3, você pode escrever 2/3 como 8/12. Eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 4.
E 1/4 a gente pode escrever como 3/12. Logo, 2/3 é maior que 1/4, tá? Processo prático. Colocando as frações no mesmo denominador. Como já mencionamos, para comparar duas frações com numerador e denominador diferente, devemos escolher entre as frações equivalentes duas com o mesmo denominador. Veja agora como encontrar o menor desses denominadores. Então, nas frações aqui 2/3 e 1/4, os denominadores na ordem expressa formam duas sequências. Então, eu vou ter os múltiplos de 2, de 3 e os múltiplos de 4. Logo, o múltiplo comum é o 12. Isso a gente já estudou. Isso aqui seria o MMC. Então, para recapitular aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar agora duas frações diferentes para poder compará-las. A gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Esse mínimo múltiplo comum, a gente vai transformar as frações em frações de mesmo denominador, né? Então, eu vou parar por aqui. Porque eu vou seguir vou continuar essa explicação aqui em outro vídeo. Então, a gente vai parar por aqui para fazer um trabalho de conscientização desse assunto e depois a gente trabalha melhor essa questão, né? Então aqui, ó, eu vou parar no mínimo múltiplo, né? Aí a gente vai achar frações equivalentes. Então, por exemplo, eu estou ali com a fração 2/3 e a fração 1/4. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Aí a gente vai ter que achar uma fração equivalente a 2/3 com o denominador 12 e uma fração equivalente a 1/4 com o denominador 12. Que aí a gente já chegou em 8/12 e 3/12. Bom, turma, na reta numérica a gente faz como trabalhamos com números, né? Então, para que a gente está comparando uma fração com outra? Para organizar, para saber quem é maior, quem é menor e para poder trabalhar com essas frações na reta numérica, tá? Bom, o Pro vai encerrando por aqui. Eu vou deixar para vocês as páginas 26 e 27 para vocês fazerem e o restante a gente continua na aula de amanhã, tá? Na próxima aula, ok? E aí eu faço dúvidas e esclarecimentos, a gente vai trabalhar na aula, ok? Agradeço a atenção, bons estudos.